Oi, boa noite, pessoal. Boa noite dos anjos. Aí, boa noite, Dude. Oi, Boa noite. pessoal. Que bom ter todo mundo aqui de volta, né, Adriana? No nosso Nossa, segundo. mais uma depois de uma temporada, porque a gente fica todo mês aqui. Tava com saudade, né, dos anjos, a gente Com voltar a esse esquema, né? com certeza, é um encontro que traz tantos colegas que a gente vê pouco, as informações de grandes pessoas aí, como o Dude, que você vai representar. Quanta coisa boa a gente vai discutir. Feliz volta, pessoal, e aproveite. Estejam conosco a cada 15 dias, certo, Adriana? No nosso. Não, a gente vai fazer há 4 semanas para não sobrecarregar, né? Ah! O Estou pessoal, porque antecipando depois de demais. tanta live, né? Gente, vamos apresentar aqui o nosso curso de ginecologia, certo? Né? De dúvidas do dia a dia ao consultório. As coisas mais simples. Aproveite para colocar as suas dúvidas aí no nosso chat. Vão ter dois cientistas, dois professores importantes aqui novos com gente. Um tema extremamente importante sobre HPV, sobre genotipagem, pedir, como fazer. Fiquem bem atentos. E nós vamos ter todas as nossas aulas, elas vão para o YouTube. Depois do YouTube que vão até para a plataforma dentro da DASA. Isso tudo a gente vai fornecer as informações no final da nossa aula, tá bom? Adriana Campané dispensa todas as declarações do que a Adriana faz dentro da ciência, dentro do Brasil, né? Sabemos todo o poder que a Adriana tem dentro das informações científicas. A Adriana faz parte da DASA, nossa consultora científica, trabalha conosco na genitoscopia, faz toda a sua cadeira lá dentro da Santa Casa, como diretora, como gestora. Adriana, seja bem-vinda e apresente o Dude aqui para nós, tá bom? Primeiro, tem que lembrar também que todo mundo já conhece muito bem, aqui temos a dos anjos, né? É a Maria dos Anjos, ela é a chefe da genetoscopia do DASA. A gente faz sempre essa parceria com esses cursos e a gente tenta sempre trazer conhecimentos, a gente sempre tenta bolar coisas diferentes. Então, a gente fez um último curso, a gente fez curso de vulva, curso de HPV, e agora o pessoal está pedindo para a gente recebe as informações, né? O pessoal do marketing nos ajuda. A gente resolveu montar um curso de dúvidas. E o que acontece? As principais dúvidas que foram aparecendo foi o que a gente colocou. E aí a gente tentou, são duas dúvidas em cada módulo que a gente vai fazer. Então, como que vai ser o esquema? A gente tem a primeira pergunta, o Dude vai apresentar essa pergunta. E aí depois tem uma outra pergunta, eu vou responder essa outra pergunta, e aí depois a gente vai abrir para discussão. Então, aqui primeiro eu queria apresentar o nosso querido Eduardo Levi, José Eduardo Levi, o famoso querido Dude. O Dude, ele é o coordenador da biologia molecular, o responsável científico da biologia molecular do DASA. Ele também é o novo, eu não sei se eu estou falando certo, Dude, o gestor de inovações, né? E ele é um querido amigo nosso desde antes de DASA, do HPV, a gente conversa bastante, né? Então, eu agradeço a presença de todos aqui com a gente. Vamos colocando as dúvidas no chat, mesmo que a gente não responda agora, a gente vai responder depois, né? E só mandar aqui um beijo para minha querida Dilma. Ela colocou aqui no chat, a Dilma é uma gineco, está sempre nos nossos eventos. Queria mandar um beijo muito grande para ela, que ela é muito querida. E, Dude, a palavra é sua e a pergunta do Dude. Qual que é a pergunta que nós fizemos para ele? É o seguinte, Dude, qual é o melhor exame para detectar HPV? É o PCR ou é a captura híbrida? E onde que colhe? A gente colhe 5 vezes no nariz, na garganta, na vagina, na vulva, no ânus e onde quiser mais até ou não? Qual o melhor lugar? Então, essa é a pergunta que a gente fez para o Dudi, né, Dudi? Muito Bom, importante. obrigado, então, Maria dos Anjos, Adriana, pelo convite para poder estar aqui com vocês essa noite. Também um prazer. Vou procurar ser sucinto para responder essas perguntas. Realmente, a Adriana é muito feliz sempre nessas escolhas dessas perguntas, porque é nada muito confortável, e isso é bom, porque realmente toca em alguns pontos que às vezes a gente não fala ou não pesquisa e tem essa dúvida e não quer falar também. Então, vamos falar a respeito disso. Eu só ia comentar, Adriana, que a gente se conhece há muito tempo, desde antes de DASA, mas antes de HPV.
nada existia, porque eu comecei a trabalhar com HPV exatamente há 34 anos atrás. Então, quando a gente se conheceu, HPV já estava na mesa. Já Antes de me estava na revoltar. mesa, é verdade. E o meu cargo na DAS, eu sou, além de ser o responsável científico pela biologia molecular, eu sou superintendente de pesquisa e desenvolvimento e novos produtos. Esse é o nome do meu cargo. Vamos lá. Então, vamos começar pela captura. Só uma breve exposição de como é o método, né? Captura híbrida. Então, captura híbrida, a gente tem essa simplificação, representação, desculpa, do DNA dupla fita. Esse DNA está vindo da amostra, das células colhidas, esfoliadas, da mucosa cérvico-vaginal da paciente, ou de um sítio de um paciente homem também, mucosa anal, etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E vocês notam que a dupla fita está aberta e você coloca a dupla fita, então existe esse material é tratado com ao pH alto, com soda, a dupla fita abre e você tem uma sonda de RNA que é complementar ao DNA do vírus. Quando essa sonda, então, aqui já está mostrando uma hibridização DNA-RNA, ela forma uma tripla hélice, RNA com as duas fitas de DNA. E o grande pulo do gato na captura híbrida é a presença do anticorpo que reconhece tripla hélice. É um anti-híbrido DNA-RNA. Por isso que ele chama captura híbrida, porque esse anticorpo captura o híbrido DNA-RNA que se forma quando o vírus está presente na amostra e a sonda gruda no vírus. Uma vez capturado na parede do tubinho, ele vem com um segundo anticorpo igual a esse aqui, mas dessa vez marcado com fosfatase alcalina, e é como uma revelação de qualquer ensaio imunoenzimático. A fosfatase alcalina, a gente coloca o substrato da fosfatase alcalina e ele emite luz. Então, esse é o método de captura híbrida que foi o primeiro teste de HPV inventado e que chegou ao mercado, e por muitos anos foi o único, da onde muita gente ainda associa captura híbrida com teste de HPV, como se fosse a única opção, ou às vezes usa o nome captura híbrida para falar de teste de HPV. Mas existem muitos outros testes de HPV. Hoje nós temos no mercado, acredito no mercado global, mais de 200 tipos de testes de HPV, marcas, né, de teste. E a gente também tem captura híbrida para outras coisas que não é HPV. Pode ser feito captura híbrida para clamídia, para Neisseria, enfim, sempre seguindo esse princípio da tripla hélice. A outra metodologia que a Adriana comentou é a PCR, a famosa Polymerase Chain Reaction, que é uma reação de princípio bastante diferente. Aqui, então, se tiver presente na amostra o DNA do vírus, esse DNA viral, usando primers específicos para o HPV, ele amplifica um pequeno fragmento do DNA do vírus. Não é o genoma do vírus inteiro, que é um vírus de 9.000 pares de base, mas um pequeno fragmento de 200, 300 pares de base, e que, por ser amplificado de forma exponencial, que é a base dessa reação de polimerização em cadeia, são vários ciclos de esquenta e esfria, esquentar para abrir, depois fechar para grudar e polimerizar e aumentar. Isso cresce de maneira exponencial e, ao final disso, havendo material amplificado, a gente conclui que o vírus estava lá presente. Então, essa é uma comparação que eu fiz, eu sempre uso ela é pessoal, então não é nada, não é uma bíblia, né? Não é algo definitivo, mas é a maneira como eu julgo as duas técnicas. Eu fui provavelmente uma das primeiras pessoas a fazer captura híbrida e PCR, fiz captura híbrida em 1986 e o PCR em 88, quando estava começando a técnica. Então, é a minha experiência com as duas técnicas, principalmente com HPV. Em termos de sensibilidade analítica, o PCR é um pouco mais sensível. E o que quer dizer sensibilidade analítica? A capacidade de detectar quantidades muito baixas do vírus. Então, o PCR é um pouco mais sensível, detecta menores quantidades de vírus do que a captura híbrida. Em termos de sensibilidade clínica, eles são semelhantes em detecção, capacidade de detectar lesões. Em termos de versatilidade da amostra, não dá para comparar. A captura híbrida é sempre feito com o esfregaço cérvico-vaginal, pode ser feito com biópsias pequenas também, enquanto que o PCR eu posso fazer com urina, com o esfregaço anal, com outros, com tecido parafinado. Então, materiais muito diferentes, onde tiver DNA, a gente consegue fazer PCR. O custo é uma situação, para nós, é maior de captura do que de PCR,
pode ser que para outros laboratórios seja diferente. A captura só serve para isso, enquanto que o PCR, toda a plataforma ela é aberta, posso usar para outras coisas. E em negrita que eu coloquei o que eu reputo como mais importante. Captura híbrida não tem controle interno e o PCR tem. Captura híbrida. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu vou falar de uma forma meio forçada, mas só para ficar claro para todo mundo. Você pegar o tubo de captura híbrida e simplesmente não coletar uma amostra e mandar para o laboratório, o resultado é HPV negativo. Se eu fizer a mesma coisa com o PCR, ele vai falar não tem amostra nesse tubinho. Isso pode parecer ridículo, porque ninguém vai mandar um tubo vazio para o laboratório, mas não é exatamente isso. Quando eu tenho esfregaços e coletas celulares com poucas células, a captura híbrida vai dar sempre HPV negativo, porque ela tem uma sensibilidade um pouco pior e porque é necessário um número mínimo de células para a gente ter um resultado. Vamos lembrar que a incidência de câncer de colo de útero ela é maior a partir dos 40, 45 anos. O pico no Brasil está entre 45 e 50 anos de idade. E ela continua sendo uma doença de maior incidência depois. Então, nessas idades pós-menopausa, em geral, existe mais dificuldade, vocês sabem isso muito melhor do que eu, de coletar o esfregaço cérvico-vaginal com células. Então, é justamente na faixa etária onde a gente precisa mais do teste, é onde a gente não pode utilizar um teste que possa falhar e gerar resultados falsos negativos. O segundo ponto é a genotipagem, talvez esses dois são muito importantes. A captura híbrida só diz HPV de alto risco, HPV de baixo risco, são 2 coquetéis apenas, enquanto que o PCR, não todo o PCR, mas hoje quase todos os métodos de PCR modernos têm alguma perfil de genotipagem, pelo menos HPV 16 e 18 sempre são genotipados em separado. E um outro ponto que também para mim é muito importante é a possibilidade de trabalhar com o meio em citologia líquida. O meio de citologia líquida, além de garantir uma citologia mais elegante e melhor para ser visualizada no microscópio, ele é muito bom em preservação dos ácidos nucleicos. Então, o material coletado em citologia líquida permite que a gente realize qualquer teste molecular. E ele está 100% harmonizado com as metodologias automatizadas de PCR. Vai direto o tubo de citologia líquida na máquina. Já a captura eu até posso fazer, mas eu preciso passar por um processo de conversão da amostra, que do ponto de vista do laboratório é um processo manual, insatisfatório e pode levar à perda de rastreabilidade, que é uma coisa que laboratórios grandes como o nosso, a gente não gosta disso. Então, para nós, dentro do laboratório, não há dúvida nenhuma que a gente prefere fazer PCR por esses motivos que eu falei, além da possibilidade de automação, onde a captura é no máximo semi-automatizada. Então, ele é mais satisfatório do ponto de vista laboratorial, ele tem maior sensibilidade analítica, ele é mais versátil, o custo é menor, ele tem um uso aberto e, principalmente, ele atende esses 3 critérios de qualidade, mas principalmente controle interno. Qualquer empresa tem ter um controle interno. É obrigado a ser utilizada cada vez mais em desuso na maior parte dos Estados Unidos, mas, por exemplo, a Turquia utiliza em seu programa de rastreio captura híbrida. No Brasil, ainda é um teste muito utilizado. Aqui, só para exemplificar, um perfil que a maioria dos testes modernos automatizados de PCR utiliza, é uma sonda que é capaz de detectar 12 tipos de HPV de alto risco, mas não genotipa, uma sonda para HPV 16, uma sonda para HPV 18 e o controle interno que me disse que tinha células suficientes naquela amostra. Então, é a amplificação de um gene celular. E aqui a gente vê como é que a gente trabalhava com isso lá atrás no passado. Então, e essa banda aqui que eu marquei com a seta amarela, ela é a do controle interno, são 1, 2, 3, 4 amostras. Isso aqui é um marcador de peso molecular, que ele diz o quanto eu amplifiquei. Então, essas 3 amostras, elas estão ok do ponto de vista do controle interno. Isso aqui é a amplificação do gene do HPV, aqui, por exemplo, amplificando alto risco, aqui amplificando HPV 16, e aqui uma amostra HPV negativa. Essa amostra aqui seria liberada como inadequada, por favor, recoletar. Na captura híbrida seria uma amostra considerada negativa. A genotipagem já está incorporada nos algoritmos que já dos países que estão utilizando o rastreio primário por HPV, então que pararam de utilizar a citologia no rastreio, estão utilizando o teste de HPV.
essa é uma realidade cada vez mais frequente no mundo todo. E nos Estados Unidos, por exemplo, se a mulher é positiva para um desses 12 tipos de HPV que eu comentei, que são considerados de alto risco, mas que não são 16 nem 18, a amostra que foi coletada em meio líquido vai para a citologia. Se for 16 ou 18, a paciente vai diretamente para a colposcopia pela chance aumentada de já haver uma lesão presente. E o HPV de baixo risco? O pessoal da captura muitas vezes gosta do resultado do HPV de baixo risco. Bom, a verdade é que o Choose Wisely, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Febrasgo e vários guidelines internacionais preconizam que não se use teste para HPV de baixo risco, exceto em situações muito raras, que é quando há uma dúvida sobre uma lesão genital, se é uma lesão herpética, se é uma lesão gonocócica, se é o que é aquela verruguinha que está sendo observado. Aí você pode fazer um teste, um diagnóstico diferencial, mas fora isso, o resultado de HPV de baixo risco ele muito mais prejudica, como o próprio nome diz, baixo risco, ele não tem relação com a história natural da doença, então a recomendação é não fazer teste para HPV de baixo risco. No entanto, por diversos motivos que eu não vou entrar no mérito aqui, nós optamos na DASA, a partir desse ano, substituir a captura híbrida pelo HPV-28. HPV-28 é um teste de genotipagem baseado em PCR, que genotipa 19 HPVs de alto risco e 9 HPVs de baixo risco, desculpe. Então a gente passou a fazer todos os pedidos de genotipagem, de captura híbrida por esta metodologia, e aqui a gente tem uma comparação. No período imediatamente anterior, então de março de 22 a janeiro de 23, fizemos 50 mil testes de captura híbrida. A gente teve 10 mil positivos, uma positividade de 21%, 8.600 e tanto para alto risco, 17%, 3 mil e tanto para baixo risco e 4% para alto e baixo risco. Quando a gente vira para HPV 28, o período imediatamente após, de 31.737 exames, a gente teve 36% de positividade. Então, a positividade aumenta quase 15 pontos percentuais, então, portanto, mais de 50% aumento de positividade, tanto para o alto risco, de 17 para 29, 12%, quanto o baixo risco, de 8 para 18, mais 10% de aumento. Isso é bom? Não é bom nem ruim, é um aumento de positividade que é natural para todo mundo que passa a utilizar um exame com espectro mais amplo de genótipos e baseado em PCR. A curva de prevalência por idade permanece a mesma, mas a magnitude maior, né? Então veja que nas faixas etárias mais jovens, a gente tem lá 30%, 40% de HPV, lembrando que a nossa amostra de laboratório é uma amostra muito enriquecida para pacientes com citologia alterada, suspeita clínica, então não é a prevalência populacional, a prevalência de uma população de laboratório. E é isso que eu queria chamar a atenção. A captura híbrida, no coquetel de baixo risco, ela consegue detectar 5 genótipos, e no de alto risco, 14. Aqui eu marquei em vermelho os genótipos de HPV que existem no HPV 28, mas que não existem na captura híbrida. Então a gente tem mais 1, 2, 3, 4 de baixo risco, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 de alto risco. E aí, então, quando a gente vai ver, como eu tenho os genótipos e tenho os testes, qual é a frequência desses que estão marcados em amarelo, que tem no HPV 28, mas que não tem na captura, a gente entende por que aumentou a positividade. E, por exemplo, o HPV 53, que é classificado como alto risco, a gente detectou em quase 5% das mulheres. Como aumentou lá seus 12%, 13%, ele é basicamente a soma daquilo que a captura não enxergava e que esse teste passa a enxergar. E o mesmo acontece para o baixo risco também. Depois, quem quiser, posso compartilhar esses dados. Então, qual que é a importância disso? A importância disso é a gente entender, vocês entenderem e conhecerem isso. Essa classificação do IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, afiliada à Organização Mundial da Saúde, do que é carcinogênico e o que não é carcinogênico, não só para vírus, todo tipo de substância que se discute se pode causar câncer ou não pode causar câncer, o IARC delibera sobre isso. E aqui eles atribuem o grupo 1 aquilo que é definitivamente carcinogênico para os humanos. Grupo 2A, provavelmente. Grupo 2B, possivelmente. Então, a gente tem aqui os HPVs, diversos HPVs, todos classificados como alto risco, e as espécies, né, que é a classificação filogenética, e
que grupo ele se enquadra. Então, a gente vê aqui que esses HPVs aqui, grupo 1, são todos definitivamente carcinogênicos para humanos, e não é à toa que a maioria deles, não só são aqueles que estão incluídos na detecção dos testes de PCR, como também na vacina HPV 9, a nona valente, a gente tem os 2 tipos de baixo risco, e 7 desses, os principais desses daqui que estão marcados como grupo 1. Do ponto de vista de análise filogenética, a gente não consegue, pela pura classificação, saber se é oncogênico ou não oncogênico. Por exemplo, aqui no grupo do alfa 9, onde está o HPV-16, eu tenho um determinado HPV que é provável oncogênico, e assim por diante. Então, a análise filogenética não ajuda muito. Quando a gente vai olhar para a citologia, esses são dados nossos também, o que é que a gente vê? Aqui a gente tem de citologia normal, caminhando para o espectro mais maligno da doença. A gente vai vendo que vai havendo uma concentração, por exemplo, do HPV-16. Ele estava presente em 2%, 2,3% das mulheres com citologia normal, mas 86% das mulheres com citologia de alto grau. Enquanto que esses outros HPVs que estão em verdinho aqui, mesmo sendo classificados como grupo 1, mesmo sendo classificados como de alto risco, eles têm uma distribuição diferente. Eles são muito prevalentes em lesão de em lesão de baixo risco, LCIL, por exemplo, ou em ascos. Olha aqui, por exemplo, o caso do HPV 53, que é o mais prevalente, a grande prevalência dele é em citologia de baixo grau. Então, esses HPVs, eles confundem quando utilizados no programa de screening. Saber quem eles são, saber o risco deles, identificar, é uma medicina personalizada, que vocês, usando esse teste, têm condição de praticar no consultório, conhecer melhor a doença da paciente, ou a não doença, o estado saudável da paciente, ter mais segurança nas tomadas de decisão de acordo com esse perfil. Uma das maneiras e a mais clássica de decidir o que é carcinogênico e o que não é a prevalência em câncer. Esse é um trabalho que a gente fez aqui em São Paulo, a Amostra de São Paulo e de Barretos, tumores, né? Esses são só de CESP, na verdade não tem Barretos. Onde a gente vê que o HPV-16 é o mais prevalente mesmo, mas alguns daqueles vão aparecer em um outro caso. É muito mais raro e uma evolução muito mais lenta também. E isso está sendo levado em consideração. Estudos de segmento de longo prazo mostram isso, que alguns desses genótipos, por exemplo, aqui em roxo, do HPV-58, acompanha essa mulher por 10 anos e ela não desenvolve NIC3 mais. Então, são altos riscos, mas dentro dos HPV de alto risco tem os, digamos, verdadeiramente de alto risco, e aqueles que só têm o nome, mas não têm risco real para câncer. E aí a genotipagem é que permite a gente diferenciar esses genótipos e seus comportamentos também. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Por último, fiquei de falar da coleta, né? Adriano tinha também feito essa consideração. Com relação ao sítio de coleta, é muito simples a gente dizer. No passado, e ainda tem gente que ainda tem feito a coleta de 3 sítios, vulva, vagina e colo. A gente tem visto cada vez menos, felizmente, isso chegar no laboratório. Houve uma época, inclusive, que se achava, claro que os ginecologistas faziam isso por convicção, mas os laboratórios, se achava que os laboratórios eram coniventes porque ganhavam 3 exames versus um exame só. Não é a nossa política, nunca foi, e nós queremos fazer a medicina diagnóstica de melhor qualidade, temos um compromisso também com a sustentabilidade do sistema. Então, quanto mais a gente encarecer, pior vai ser a possibilidade dessa medicina se sustentar. Então, a gente precisa dizer isso sempre, por isso que a Adriana fez essa provocação. A gente quer coletar de 3 sítios, pode coletar, mas a amostra vai ficar toda no mesmo frasco. A recomendação para rastreio, para lesão por HPV, é cervical, coleta cervical. A gente não consegue, mesmo passando escovinha, por exemplo, na vulva e colocando num tubinho escrito vulva, garantir que aquela célula, aquele HPV que está lá, veio da vulva. Porque o colo descama, essas células caem na vagina e podem escorrer para a vulva, escorrem para a vulva também. Então a gente não consegue diferenciar a origem da célula, portanto a gente não consegue diferenciar, não adianta fazer 3 coletas, porque simplesmente a gente não consegue dizer. A maior prevalência do HPV, o local onde ele gosta de replicar, é nas junções como colunar, na zona de transformação, no encontro da endocoectocervix. Ali é o melhor lugar para coletar, sem dúvida nenhuma. Tem uma suspeita de uma lesão, aí sim pode ser feito um trabalho
apenas sobre a lesão, mas são casos muito específicos de quando o médico está vendo a lesão que ele quer investigar. Essa é uma outra situação. Aí é válido fazer, então, essa indicação. Mas sobre uma lesão. Acho que era isso, Adriano. Não sei se eu respondi. Isso. E outra pergunta, Dude, antes de eu começar aqui a colocar, uma outra coisa que os médicos adoram falar que a captura é melhor por causa da história da carga viral. Então, explica que a carga viral, porque assim fala, gente, olha, eu gosto da captura, porque a captura dá aquele número, e aí eu vejo se está melhor ou pior a situação, né, Dudi? Que é a falsa impressão que todos têm com isso. É, olha, o valor de RLU, PCA, PCB, que é a captura em forma, já vem escrito na bula da captura que aquilo não deve ser considerado um correlato de carga, não tem relação com a quantidade de HPV. Claro que, de uma certa forma, tem uma correlação com quantidade, mas o problema ali é a ausência do denominador. Então, eu não consigo saber se eu tenho uma célula com muito HPV ou muitas células com pouco HPV. Tudo isso contribui para aquele resultado. Então, ele acaba sendo um pouco enganoso, a correlação clínica dele, na verdade, não é muito boa. Então, tanto na bula vem indicado não utilizar. Se ele tivesse um denominador por célula, e veja que o HPV ele é muito curioso, porque ele, claro, é um agente infeccioso que causa uma doença crônica neoplásica degenerativa, mas no espectro mais maligno é quando eu tenho pouca quantidade de vírus com muita célula, porque são células tumorais que têm o vírus integrado, uma, duas, três, poucas cópias. Quando eu tenho lesões mais benignas, hiperproliferativas, eu tenho muito HPV e para menos células. Então, eu posso levar a uma conclusão exatamente oposta daquilo que eu estou pensando. Então, a ideia é não usar. Claro que quando é muito estourado e você tem o acompanhamento da paciente, não é uma coisa totalmente fora de contexto, mas o ideal é não utilizar mesmo, e utilizar simplesmente a informação de genotipagem e o segmento, os outros dados que vocês têm de colposcopia, da citologia, tudo aquilo que faz o tripé do acompanhamento das doenças por HPV. Então, Te a agradeço, viu, recomendação é não Dude? utilizar. Porque É geralmente, o que acontecia? importante. Tinha colegas, Dude, que tratava a carga viral. Tratava a carga viral, e se ela aumentava mais, tratava mais, né? Então, a gente também teve bate-papos com colegas, né, para poder orientar nesse sentido. Então, sua fala aí é extremamente importante. Obrigada, Dude. Obrigado a vocês. Agora eu vou fazer a parte da segunda pergunta nossa. Espera aí, vamos colocar aqui. E temos muitas perguntas aqui. Minha também. Deixa eu colocar. Está apresentando aqui? Dá para todo Tá, mundo ver? Dá. tá sim. Então, a pergunta que eu fiz para mim mesmo com a dos anjos, né? Dos anjos, a gente colocou, o que que é? Como que a gente vai conduzir uma paciente com citologia negativa e teste de HPV positivo? Porque o que que acontece? A gente vai ver. Primeiro, o nosso bandido mudou a dos anjos? Mudou a tela? Mudou. Então, o nosso bandido é esse, é o câncer de colo. E isso, apesar de ser uma foto de 2005 lá do nosso ambulatório da Santa Casa, ele acontece todo dia. Essa semana a gente pegou eu peguei 2 casos de câncer de colo. Então, apesar de tudo, a gente continua tendo, né? E o que que a gente tem que lembrar, também pensando nesses exames que o Dude colocou? A gente quer saber se a gente tem o HPV, por quê? Quem dá o câncer de colo é o HPV. Então, eu vou partir da premissa que eu preciso ter o HPV para ter o câncer de colo. E aqui eu preciso colocar um risco no baixo risco, por quê? Porque o baixo risco não dá câncer, e então eu preciso ter o câncer eu preciso ter o HPV para ter o câncer. Então, se eu faço um desses exames e eu tenho um HPV negativo, eu sei que essa paciente não vai ter chance de ter o câncer. A gente vai comentar um pouquinho depois, mais para frente. Agora, também o contrário, a gente precisa pensar. Então, para ter o câncer, precisa ter HPV, mas não é todo mundo que tem o HPV que vai ter o câncer. O que que a gente tem que lembrar? A gente tem uma mulher que pega o HPV, a grande maioria vai eliminar, baseado nos cofatores,
e uma pequena minoria vai evoluir. E dentre esses tipos, a gente tem cofatores, tem etc., mas eu tenho a infecção múltipla e o tipo de HPV é importante nessa transformação. Então, como que a gente faz o rastreio do câncer de colo? Como a gente faz a prevenção primeiro? A prevenção é a vacina que o Dude colocou, que eu acho que vale a pena a gente comentar de novo, porque muitas pacientes ainda não receberam a vacina. A vacina nonavalente é extremamente importante agora que ela surgiu. Ela vai conseguir bloquear 90% dos casos de câncer. Então, eu acho importante. E a secundária é o rastreamento, que a gente sabe. O câncer de colo, ele é precedido pelas neoplasias intraepiteliais, que é a lesão precursora. E essa lesão precursora e o câncer num estágio inicial, ele não é visualizado. É difícil a gente ver. O que a gente vê do HPV são as verrugas e, às vezes, uma lesão vulvar, mas o restante dificilmente eu enxergo a olho nu. Então, eu preciso desses testes, que é a citologia, o HPV e assim por diante. A gente já conversou em algumas aulas, o Dude também colocou um pouco. O que a gente lembra? No Brasil, a gente tem a recomendação da citologia, só que muitos estudos têm mostrado que o teste de DNA HPV, ele detecta muito mais casos de lesão pré-cancerosa e cancerosa do que a simples citologia. Porque a gente tem que lembrar, a citologia, apesar dela ser o método mais usado, mesmo ela sendo colhida por uma pessoa com treinamento e sendo lida por uma pessoa muito boa, ela ainda tem uma sensibilidade baixa. E eu tenho falsos negativos e insatisfatórios, então eu preciso repetir. O que acontece? Aqui, quando a citologia fala para mim que tem alguma coisa, aí eu tenho que prestar atenção. Agora, o teste de HPV, como o Dude colocou, ele tem maior sensibilidade. Então, ele fala, opa, essa mulher tem HPV. Então, ele identifica uma mulher que tem risco de ter o câncer. No entanto, nem toda mulher que tem esse HPV vai ter o câncer. Então, ele nem toda infecção é a doença. Mas o principal do teste de HPV é o valor preditivo negativo, que quando a paciente tem um teste negativo, eu sei que ela não vai ter doença. Daqui a pouquinho eu vou comentar um detalhe mais para frente em relação ao teste negativo. Então, a gente tem o quê? Que métodos que existem descritos na literatura para a gente rastrear o câncer de colo? No Brasil, o que a gente tem? É a citologia isolada. Quem sabe no futuro próximo vai mudar, né, Dude? A gente tem o quê? A citologia, ela é indicada a partir dos 25 anos. Por quê? Porque abaixo de 25 anos um monte de gente tem HPV e as alterações, elas são passageiras. Câncer de colo abaixo dos 25 anos é raro e geralmente são tumores genéticos. Então, a gente faz uma coleta anual e se negativa a cada 3 anos. O teste de HPV isolado é o que é recomendado na maioria das associações nacional, por exemplo, a Febrasgo e as internacionais. E aí, no entanto, o teste de HPV não é feito para todas as mulheres. A gente deve fazer a citologia isolada, com início aos 25 anos, até mais ou menos os 30, e aí eu começo o teste de HPV com 30 anos. Algumas recomendações começam até com 25. E por que eu começo com essa idade, não antes? Porque a maioria das jovens tem HPV, como aquelas curvas que o Dude mostrou. No entanto, algumas sociedades até coletam, a gente chama coteste, que coleta o Papa Nicolau e o HPV junto, no frasquinho da citologia líquida. No entanto, a recomendação principal é o teste sozinho. Por quê? Porque os dois, a sensibilidade do coteste e do teste isolado são muito parecidas. No entanto, quando eu coleto a citologia para todas as mulheres junto, a gente tem um custo mais caro em relação a esse rastreio. No entanto, a gente tem no projeto consultório, a gente repara, o material que chega lá para o Dude, chega na biologia molecular e na citologia, grande parte dos médicos coleta os dois juntos. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta da gente fazer a coleta
dupla da citologia e do teste de HPV. Agora, quando eu tenho uma citologia normal, o que que eu vou fazer? Eu tenho aquelas recomendações do Ministério da Saúde, que aí a gente vai encaminhar para colposcopia ou vai fazer o segmento. Isso daqui não é o motivo dessa aula. Agora, quando eu tenho o teste de HPV ou o coteste positivo ou negativo. Então, vejam, aqui a gente vai fazer um pequeno parênteses. Por que um pequeno parênteses? Porque nem todo HPV é igual. A gente sabe que um é mais perigoso que o outro. Então, aqui eu trouxe um dos trabalhos pioneiros em termos de risco, da gente ver o que é o mais perigoso do que o outro, que é o estudo de Kahn, que ela seguiu, vejam aqui, mais de 20 mil mulheres, e aí eles tinham a genotipagem só do 16 e do 18. E o que que eles viram? Eles viram que quem tinha o HPV-16 tinha um risco de NIC3 em 10 anos de 17% e o 18 de 13%. Então, os dois são os mais perigosos. No entanto, quem tinha outro tipo de HPV, que não o 16 e 18, o risco era 3%. E esse trabalho foi também corroborado, a gente vê aqui no estudo Atena, que é um estudo, vejam, aqui com 47 mil mulheres. Esse estudo também mostrou que o risco de desenvolvimento de NIC3, NIC2+, quer dizer, NIC2, NIC3 e câncer, era alto com o HPV 16 e o 18. E vejam, os outros 12 tipos é de mais ou menos 4%. Então, baseado nesse risco, os algoritmos foram montados das diferentes sociedades. Então, a Febrasgo, a gente tem a recomendação da citologia por parte do Ministério da Saúde, mas a Febrasgo, vejam aqui, em 2016, ela lançou essa recomendação, que saiu publicada já em 2017, que, vejam, ele recomenda que a gente faça o teste de HPV. Eu vou passar aqui de uma maneira, é a mesma recomendação. E quando foi lançada, ainda a gente usava muito a captura híbrida. Então, quando a gente tinha captura híbrida, lembrem que eu coloquei 30 a 64 anos, a gente deve começar. 30, por quê? Porque é a idade onde o HPV começa a ter a curva descendente, e 64 anos, que é quando a gente tendo os exames negativos, eu posso suspender o rastreio. Então, vejam, os dois testes, ele faz aqui, ó, o teste negativo, eu repito em 5 anos. O teste positivo, eu faço a citologia, se estiver alterada, vem para a colposcopia, e se estiver negativa, eu repito os dois exames em 1 ano. E também considerou o quê? A genotipagem. Mas aqui a gente tinha esses testes mais antigos, que eram o quê? 16 e 18. Negativa, a mesma coisa. Então, aquele valor preditivo que a gente discutiu, que se eu tenho um teste de HPV negativo, eu não vou fazer nada, porque a chance dela ter câncer é pequena. E aí, se eu tenho o 16 e o 18 positivo, vai direto para a colposcopia. E por que isso? Naquele estudo Atena que eu mostrei para vocês, eles mostraram que pacientes com HPV 16 e 18, com citologia negativa, ainda 10% das mulheres, quer dizer, uma em cada 10 tinham NIC2 ou NIC3, mesmo com a citologia negativa. Então, vejam, HPV 16 e 18 positivo vai para a colposcopia. E os outros aqui, a gente faria a citologia, e aí, se a citologia tivesse alterada, aí sim vai para a colposcopia, senão não, a gente repete mais ou menos que nem isso aqui, tá? Então, o que que acontece? Esse aqui é um algoritmo da Adriana. A Adriana acabou montando aqui esse algoritmo. Por quê? Porque isso daqui é a dúvida que a gente tem sempre. A gente vê na prática do dia a dia que muitos médicos têm colhido o quê? Têm colhido os dois exames juntos. Então, a recomendação que a gente colocou é o quê? A gente colher o teste de HPV, se ele tiver 16 e 18, colposcopia, se a gente tiver os outros tipos, eu faço o PAPA. Agora, e se eu colho as duas juntas?
tá certo? Que nem eu faço no consultório, às vezes eu colho a clamídia junto e eu vejo, e aí o que que eu faço com os dois ali? Então, veja, eu montei aqui esse algoritmo, depois o Lud vê se ele concorda também comigo aqui. A gente tem o Papa e o HPV negativos, eu vou repetir em 3 a 5 anos. A maioria das recomendações é 5 anos, eu coloco aqui porque ainda tem algumas pessoas que discutem. Uma outra coisa é o quê? A citologia e o HPV positivo, eu não tenho discussão, vai para a colposcopia. Agora, e quando os dois são discordantes? Vejam, os dois, eles são discordantes em que aspecto? Eu tenho a citologia ascos e ou lesão de baixo grau e um teste de HPV negativo. Gente, aqui, por que eu coloquei isso? Muitas vezes, a citologia baixo grau e ascos pode ser por causa de corrimento, de candidíase, pode ser por atrofia. Então, vejam, citologia ascos ou baixo grau com HPV negativo, ou é um processo inflamatório, ou até pode ser, Dude, não é? Um HPV de baixo risco. E esse HPV de baixo risco, ele não vai dar um câncer. Então, aqui a gente pode fazer o quê? Encaminhar a paciente a repetir esse exame em 3 anos, a 5 anos, como eu coloquei antes. Agora, o Papa negativo HPV 16 e 18 vai para a colposcopia, não tem discussão, tá? Que a gente falou anteriormente. Papa negativo, outros HPVs que não 16 e 18, eu posso repetir os 2 exames em 1 ano, tá? E aqui é um ponto que a gente tem se deparado um pouco, que a gente tem alguns médicos que ligam para a gente, dos anjos, deve ligar para você, Dude, que assim, e a força de vendas, os representantes sempre falam, doutor, olha, tem esse caso aqui. Então, o que que acontece? Escolheu os 2 exames e veio uma citologia de alto grau e um HPV negativo. Como que a gente pode explicar um exame, uma situação dessa? A gente pode ter, primeiro, o limite de detecção aí no caso, ou o teste não foi adequadamente colhido, ou eu tinha um uso de creme, tinha alguma coisa, o teste ele não é 100% sensível. Então, a gente pode ter um falso negativo, ou pode até mesmo ser um HPV que não está naquela lista que está ali, um outro tipo de HPV. Então, gente, se a histologia é positiva, independente do teste de HPV, você encaminha para a colposcopia. Então, isso que eu pensei em colocar, esse algoritmo que eu montei, porque os algoritmos que a gente faz é sempre começando com o HPV. Agora, como a gente faz no consultório, aqui a gente quer sempre trazer a prática do dia a dia do nosso médico. E agora, só para piorar um pouquinho a situação, gente, que até depois eu vou pedir para o Dude comentar disso, é o seguinte: a gente tinha os testes, o Atena, aquele de campo, falando, eles faziam genotipagem com 16 e 18. E agora, com esses testes de genotipagem estendida, vejam, esse aqui é um primeiro estudo, foi publicado em 2016, e aí eles viram a chance de eu ter um NIC2+, com o tipo de HPV. Vejam aqui, o 16 e o 18 são poderosos, mas olhem aqui o 33 e o 31, olha o risco deles, tá? Esse outro trabalho, que foi um trabalho realizado por autores importantes, eles pegaram 27 mil mulheres, tá? Aqui vejam, 27 mil mulheres com acima de 25 anos, com citologia normal e teste de HPV positivo. E aí, o que que eles fizeram? Colposcopia, e eles viram, olha aqui, NIC2+, o risco do 31 é quase igual ao do 16, e a gente tem outros tipos. E nessa revisão sistemática da utilidade do teste, vejam, o maior risco foi o 16, no entanto, o 31, 33 e o 18 carregavam um risco intermediário e os 52, 58, 45 riscos moderados. Então, por que eu piorei a situação? Porque a gente falava que quem era perigoso era o 16 e o 18. E agora a gente está vendo, e o que eu acho
Também o quê? Com esses exames de genotipagem, a gente está conseguindo ter esses estudos, e também com a vacinação para o 16 e o 18, não é que eles são piores, é que a gente diminuiu o 16 e o 18. E o 31, 33, vejam, esses são os principais: 31, 33, 52, 58, 45. Então, não é qualquer bicho que vira câncer. Então, por isso que aqui a gente discute que a vacina do HPV, a nonavalente, é extremamente importante. Tanto que eu fui no Eurogin é um congresso europeu de HPV. Esse aqui é o slide que eu peguei lá, fotografei e coloquei aqui, que a nova discussão é aquilo, gente, ó, o HPV negativo, rotina, 3, 5 anos. O HPV 16 e 18 positivo vai para a colposcopia. Então, esse tique verde aqui quer dizer que isso está estabelecido. E aí, a recomendação lá é: o 31, 33, o 45, 52 e 58 vão também para a colposcopia, porque esses danados são bandidos. Então, gente, isso pode ser uma coisa agora que esses algoritmos podem ser modificados, né? E para terminar essa exposição, a gente vai lembrar que o HPV é o fator primordial, o melhor teste é o DNA HPV em termos de rastreio. E aí a gente diz que a captura, né, os PCR é melhor, ambos os testes negativos eu retesto em 5 anos, 16 e 18 positivo colposcopia, e se os outros tipos estão presentes, eu faço a citologia que a gente vai ver, né? Então, vejam, a gente tem a medicina com verdades transitórias aí, né, que a gente vai discutir isso, por quê? Porque vocês vejam, até um tempo atrás, 16 e 18, e agora a gente tem esses outros bichos. O que você acha disso, Dude? Você tem visto também, que nem eu, em congressos internacionais, a gente foi no IPV, que é o Congresso Mundial de HPV, esse algoritmo novo também foi discutido, o pessoal falando: opa, será que vai mudar isso aqui agora também, né? Então, eu queria que você comentasse isso, Dude. Eu, assim, a gente, é claro que a hora que eu começo a fazer genotipagem em grande escala usando esse tipo de teste, o que a gente achava anteriormente vai se modificando. Se a gente olhava um tempo atrás, vários desses HPVs não eram testados. Claro, eles estavam lá, mas eles não eram testados. Então, a gente não conhecia. Outros estão presentes em quantidade muito pequena, você tem muitas variações no cálculo estatístico do odds ratio associado com eles, porque eles são muito raros. Então, tanto raro na população normal como na população com câncer. Então, não tem um cálculo muito bem feito. Como você está mostrando, a tendência vai ser, porque o número do HPV exatamente é uma coisa mais técnica, talvez não importe, mas agrupar, o que faz sentido do ponto de vista clínico, é juntar quem tem risco parecido. Então, vai ficar um grupo altíssimo risco, um grupo alto risco e um grupo médio. Tem que lembrar que também esses algoritmos que encaminham direto para a colposcopia ou que sugerem, por exemplo, alguns HPVs fazer daqui a um ano, são para países também que tem uma colposcopia, um acesso à colposcopia ruim. Lá a colposcopia é cara, tem menos gente que faz, não é uma grande especialidade, como a gente tem aqui muito, pelo menos São Paulo, né, claro, Rio de Janeiro, outras praças que a gente tem acesso à colposcopia, e particularmente no nosso serviço aí liderado pela doutora dos Anjos, a gente sabe que é muito boa. Então, sendo possível, esse é o standard of care, né? Quer dizer, não precisa ficar na dúvida exatamente. Então, o ginecologista precisa conhecer esse genótipo, saber essa classificação de risco e tomar suas decisões de forma individualizada. Lembrando sempre que o grande fator de risco para câncer de colo de útero não é a presença do HPV, mas a persistência do HPV. Então, se a paciente faz um dia, ela tem HPV 16, e ela faz daqui a um ano, ela tem HPV 31, ela está no mesmo risco do que aquela mulher que é a primeira vez que foi verificado, porque não é um risco aumentado, como a Adriana mostrou ao longo do tempo, porque mudou o tipo de HPV. Não existe uma oncogenicidade acumulativa. É sempre um tipo que vai caminhando naquele espectro da doença. Então, é isso que eu acho. Eu acho que vai modificar a classificação, que a tendência é agrupar por agentes que têm potencial oncogênico parecido. Tenho que lembrar que nem tudo é igual em toda a população. Por exemplo, a gente sabe que HPV 35 na África é igual a 16 nas outras populações. Altíssimo risco em alguns lugares da África.
quem sabe tem alguma coisa aqui também na nossa população, a gente tem que ver. Então, esses genótipos menos frequentes tem que se estudar. Enquanto isso não está muito claro, é vacinar, como você falou, vacinar com a nona, que hoje é a vacina mais completa que a gente tem. E, na dúvida, eu acho que a colposcopia é um teste, uma investigação fantástica e dessa forma, os pacientes não vão ter câncer de colo de útero, com certeza. Olha, eu quero parabenizar vocês dois, que é fantástico, e quanta dúvida aqui, a gente tem algumas perguntinhas, eu queria fazer uma. O que eu observo, tudo, Adriana, quando a gente recebe, né, os pedidos de exame dos colegas, a gente tem feito bastante genotipagem. Só que os colegas têm pedido genotipagem a cada 3 meses. Então, eu queria que vocês conversassem com isso um pouquinho, porque isso está sendo uma coisa muito frequente. E se vem o 16, vem o 18, vem 31, vem 52, eles querem repetir mais vezes ainda, né? Para que a gente possa deixar isso bem frisado para os nossos colegas que estão aqui com a gente, a frequência é importante, faixa etária. Uma outra pergunta seguida, mulheres acima de 70, mesmo sem HPV, no seu histórico, às vezes fazendo genotipagem. Então, assim, essa condução, ela é importante. É que nem quando começou com a captura híbrida, que foi aquela loucura, é essa fase aqui da informação correta. Tá com vocês. Deixa eu falar primeiro do aspecto da virologia, que eu acho que tem vários pontos legais aí, Maria dos Anjos, que você comentou. Primeiro ponto, o que é persistência, né? Então, é um critério artificial, o vírus não sabe, é um critério humano, né? A gente costuma considerar persistência a presença do vírus em intervalo maior do que a partir de 6 meses, né? Então, aí a gente considera que ele persistiu por quê? Porque a média de clearance é de 3 a 6 meses, de eliminação. Então, você tem HPV, testou lá de 3 a 6 meses, foi embora, clareou. Persistiu mais de 6 meses, a gente já considera infecção persistente. Claro que é um critério artificial. Claro que tem a questão do parceiro. Se o parceiro está infectado, você não consegue saber se o que você está vendo é uma reinfecção ou se é aquela mesma infecção que persistiu. Então, tem muitos médicos, eu acredito que vocês costumam conversar também sobre isso, de investigar o parceiro, fazer periscopia no parceiro e tal. O outro ponto, em relação qual foi o outro ponto? Desculpa. A idade, que eu vou deixar para a Adriana. A faixa etária, assim, estão fazendo genotipagem assim, 70, acima de Ah, 70. sim, já me lembrei. Veja, a gente está falando de genotipagem, mas a genotipagem é um método de PCR para investigar HPV que está dando uma informação muito completa hoje, até porque a DASA adotou, por exemplo, esse teste que tem um perfil de genotipagem muito expandido. Mas a ideia é usar a favor dos médicos e das pacientes. E a gente sabe que quando você começa a testar, tá vendo aí, 30% das nossas pacientes estão saindo com resultado positivo, Isso. positivo para baixo risco, complica essa relação, porque não é agradável receber, nem que seja de baixo risco, o resultado de um vírus, e que as pessoas não conhecem no nível técnico que aquilo tanto faz, né? Já beber de baixo risco, normal, não tem problema nenhum. Então, o médico que pede tem que saber depois interpretar o resultado. Se ele não quer baixo risco, peça só HPV alto risco. A gente tem também esse teste, ele é igualmente solicitado. Hoje a gente tem meio a meio. Quem quer focar no baixo risco, tem a opção também, tá? Ou pede o HPV 28 e despreza o resultado de baixo risco do ponto de vista de risco para câncer. E aí saiba lidar desse jeito que a Adriana estava colocando, que a medicina está caminhando para isso, a patologia do trato genital inferior, de agrupamentos. Lembrando que quando a gente tem infecção múltipla, que tem sido verificado também, sempre quem manda é de maior alto risco oncogênico. Então, 16. Com 52, quem está mandando é 16. Isso já foi estudado. Quando você tem esse tipo de infecção, você segue, depois você vai ter no câncer, na lesão de alto grau, só fica o HPV que está causando, que em geral é o 16. Era isso. Obrigado, Maria dos Anjos. É isso mesmo. Obrigado. É Dri, isso você quer mesmo, falar alguma Dude. coisa? É isso mesmo, Dude. Então, todo mundo tem que ver. Gente, não adianta colher o HPV de 3 em 3 meses. O que a gente não colocou, que não era o ponto dessa aula, a gente sabe que os HPVs, ele tem um tempo na mulher
ele tem um tempo de vida que varia entre 18 e 24 meses. Então, tem que colocar isso o seguinte para paciente: olha, o HPV, o organismo demora a eliminar. Então, não adianta, gente, você pedir esse exame antes, no mínimo, de um ano, que nem a gente comentou aí. Então, a recomendação qual é? Um ano de coleta, tá? E aí, a idade, por que que eu comentei de 30 anos? Porque a partir de 30 anos, a gente já começa a ter uma diminuição daquela troca de parceiros, os pacientes estão ficando mais estáveis. Então, a chance de você pegar um HPV positivo antes dos 30 anos é muito grande. É bem o que o Lud colocou, tá, gente? Então, vamos pensar nisso. HPV é só no colo, a gente colhe o PCR, que é o melhor, e a gente faz a coleta, e aí, se ele tiver alterado, o ideal é no mínimo um ano. Isso não quer dizer a citologia que a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, você tem um HPV de alto risco, e aí você tem uma citologia ASC-H que você não encontrou nada. Aí você não vai repetir um ano a citologia, você vai repetir com a colposcopia em menos tempo. Então, é como o Dude falou, o HPV pior manda, e a alteração pior manda, né, Dude? A gente tem uma lesão de alto grau, um ASC-H, a gente tem alguma coisa, quem manda é essa alteração pior, né, dos anjos. Vou ler aqui a perguntinha da Maitê. Obrigada a todos que estão aí, Maitê sempre presente. Doutora Adriana, paciente pós-CAF, NIC3, que negativo o HPV, 12 meses depois, dou alta, mantenho o segmento semestral ou anual? Pois tem mais uma aqui. Maite, essa história que a gente comentou do HPV negativo, a gente vai ficar tranquilo? Vai. Mas tem alguns estudos que têm recomendado o teste de alta, né? Que a gente chama o teste de segmento, que aí a gente pode fazer. Tem alguns que falam 6 e 18 meses, né? Aí a gente colhe com 6 negativo, 18 negativo, você pode dar alta, né? Então, eu acho que 12 meses ainda não, Maitê, mas eu acho que você pode chegar aí nos 18, não dá alta, gente, também. É assim, o teste de 6 meses negativo, 18 meses negativo, aí você pode voltar a fazer a cada 5 anos. E lembrando que a paciente que teve lesão de alto grau, ela não vai entrar naquele protocolo do Ministério nenhum de 64 anos, ela vai seguir aí por 25 anos, né? Isso tem que lembrar. E só para chamar vocês, não sei se vocês viram, uma das aulas que a gente vai discutir mais para frente, uma das perguntas é: e aquela mulher que está com o mesmo parceiro ou ficou viúva e o HPV ficou positivo Ih, depois? Isso é outra história que a gente sabe hoje da latência viral, que o vírus está lá quieto, o teste negativo, e aí o bicho aparece lá de novo, mas isso é outra pergunta, né, dos anjos. sim, tem mais uma aqui, Dri. Georgiana, Paulo, obrigada. Tenho observado no consultório uma frequência maior de resultados de histologia líquida somente com células escamosas. Isso é erro de técnica de coleta ou de análise? Isso daí a gente tem que discutir bastante, né? É o seguinte, ó, Diana, obrigado pela pergunta. A gente fez até, tem um aluno meu do doutorado que a gente usou os dados do Salomão e a gente viu que a citologia líquida, às vezes, não aparecem as células endocervicais. E isso acontece por quê? Porque a citologia líquida, ela tem um filtro. Só que muitos trabalhos, inclusive até o nosso, o que que a gente vê? Quando a célula é normal, a célula glandular, ela até passa no filtro. E a célula que é anormal, ela fica presa no filtro. Então, tem muitos trabalhos que já estudaram prospectivamente pacientes que não tinham células glandulares na citologia. Essa paciente não tem risco aumentado de ter uma lesão de alto grau. Então, principalmente se você coletou o HPV junto, o teste de HPV negativo, eu acho que é até mais importante do que isso. Né, Dude? Você quer comentar alguma coisa nisso? Não, eu acho que, assim, quanto à técnica de coleta, obviamente, eu não tenho nenhuma experiência, então não tenho que comentar. Do ponto de vista, acho que isso vai um pouco, só poderia comentar a pergunta, né? Hoje, é muito aceito a autocoleta.
nos programas de rastreio. A autocoleta, o paciente em geral faz uma coleta vaginal, e a gente sabe que a correlação com o HPV, do ponto de vista da autocoleta, que é muito vaginal, versus a coleta feita por um profissional de saúde, bem treinado, é muito semelhante o desempenho. Então, isso mostra que eu não preciso, para fazer teste de HPV, para câncer de colo de útero, ter uma coleta absolutamente cervical. Acho que é isso o ponto. Então, essa seria mais uma vantagem, acho que é isso que a Adriana colocou, né? Para a citologia, eu preciso, e a gente tem dados meio assustadores de que mais de 50% de todas as citologias feitas no Brasil não tem a presença das células endocervicais. Então, não é um esfregaço completo, e isso faz com que a gente chegue nesse resultado ruim em termos de prevenção do câncer, de incidência alta de câncer. Né? Posso complementar, gente? Recentemente, discutimos isso com a patologia, essa pergunta da colega, e a nossa patologia começou a colocar uma nota recente sobre a ausência de células endocervicais. Então, quando vocês receberem tanto o resultado do exame de histologia, o resultado de uma genotipagem, leiam. Leiam tudo, que vocês vão entender cientificamente tudo que nós estamos querendo falar. E a astrologia colocou uma nota muito bacana sobre isso, que eu acho que vai ajudar bastante a gente a interpretar os resultados dos exames, tá bom? Temos mais duas perguntinhas aqui. Eu queria, Dudi, que você comentasse essa da Sueli, que é bem importante. Gente, tem médicos que colhem a captura e o PCR na mesma paciente. Primeiro, isso eu acho que é um desperdício de Muito. dinheiro, né, Dudi, que você mesmo comentou. E uma coisa que é pior, que eles ficam mandando mensagem, é assim: aí colhe e os resultados dão discordantes. Aí vem a captura, um resultado positivo, negativo e o PCR diferente. E aí o médico fica louco, não sabe como interpretar. Então eu queria que você comentasse isso, que é bem importante essa Ah, pergunta do Sueli. bom, não tem nenhuma indicação, são dois testes para a mesma finalidade. Já defendi aqui qual que a gente acha do ponto de vista do laboratório mais interessante. Faria só o PCR. Mas se quiser fazer só a captura, faça só a captura. Nós não temos mais esse teste para oferecer, inclusive. A gente só faz PCR. As discordâncias, discrepâncias, elas vêm desse perfil de genótipo que eu mostrei para vocês, que é diferente, da diferença de sensibilidade e muitas vezes da dupla coleta. Coletou primeiro um, veio o esfregaço mais rico, segundo mais pobre, enfim. Também tem variações que a gente chama de pré-analíticas, né? E isso é importante. Então, esse pode ser o motivo de discordância, melhor fazer um só. A gente não faz duas sorologias para HIV, não faz duas sorologias para hepatite, não faz. Enfim, isso não se faz. Você faz um teste que você confia no laboratório que usa a melhor metodologia e pronto. Sempre vai haver discrepâncias entre metodologias. Mesmo se a gente fizer dois testes de PCR, um da marca A, outro da marca B, pode haver discrepância. Mínima, mas pode haver. Nunca é 100% a correlação. Tem mais duas perguntinhas aqui, gente. Jaqueline, boa noite. Paciente pós-CAF por NIC3 há 2 anos, apresentou todas as citologias normais. Última citologia desse ano com ASCIANS e captura híbrida de alto grau com baixa carga viral. Qual a condução? Primeiro, Jaqueline, que a carga viral foi aquilo que a gente discutiu. A gente não interpreta se está baixa ou se está alta, o importante é que ela está positiva. Então, veja, paciente com citologia ascos e HPV de alto risco é igual colposcopia, tem que fazer a colposcopia. Agora, se a colposcopia não der nada, você vai seguir em 6 meses essa paciente, tá? Porque é uma paciente de risco que já teve uma lesão de alto grau. E lembrando, né, eu gosto sempre de falar que a vacina tem mostrado, vacina contra o HPV tem mostrado diminuição do risco de recidiva em pacientes com NIC3. Muitas revisões sistemáticas, então, se não foi, é uma oportunidade, né? A próxima. Falar para realizar citologia a cada 3 anos em consultório particular, elas acham um absurdo. Muitas me falam que já têm condições e que querem fazer todo ano. O que que vocês diriam? Foi a doutora Dilma que nos colocou. Obrigada, Dilma, pela pergunta. Bom, eu vou falar rapidinho. Eu não sou médico, não atendo paciente, eu não falo nada. Mas, obviamente, que esse tema sempre vem. E aí vou deixar as duas doutoras médicas É, e ela, falarem. A e única ela, coisa é assim:
as recomendações mudam ao longo do tempo. Existe uma cultura do Papa Nicolau, uma cultura do Papa Nicolau todos os anos também, que só vai mudar se os médicos derem confiança para os pacientes. Se quiser fazer todo ano, pode pagar, mal não faz também. Então, assim, essa é a minha opinião. Mas, do ponto de vista de saúde pública, quando é o Estado que paga o programa, aí não pode abrir mão. Tem que ser 3 anos, porque fora isso é desperdício. E não adianta fazer Papa Nicolau, ou teste de HPV em menina de 20 anos também, é outra coisa. Eu concordo também, Dude. Dude, é no consultório é diferente, né? Complicado. Saúde pública não tem que discutir. Agora, no consultório, é a consulta do Papa Nicolau que elas chamam, né? Então, elas não querem saber se a mama tá boa, elas querem colher o Papa Nicolau. Tudo bem, aí, às vezes, é mais fácil você coletar do que você ficar discutindo, explicando, você vai gastar lá uns 15, 20 minutos e ela não vai entender. Aí eu já tentei. Aí você fala. Aí ela fala, mas é para colher assim mesmo? Aí você fala, tá bom, colhe já, vai de uma vez. Não, é difícil, né, dos anjos? Bastante. E a Dilma complementa. Deveríamos esquecer a captura híbrida? Eu acho que foi bem explicado, né, Levi e Adriana, que Olha, a a gente faz a nossa Janzipage, recomendação como profissional de laboratório, que tem experiência, que trabalha com o método, buscando o melhor para os pacientes. Não tem nada além disso aqui, por isso que a Adriana faz essa pergunta. E esquecer é uma decisão aí pessoal, né, do médico, como é que ele se sente em relação ao teste, o seu plano de saúde cobra ou não cobra, outras coisas. Mas do ponto de vista estritamente laboratorial, posso te falar da minha experiência de mais de 30 anos de diagnóstico molecular. Eu não uso, minha família não usa, não recomendo para ninguém, porque nós temos coisa melhor no lugar. É que nem usar telefone de. Quer usar o telefone de fio ou quer usar. Funciona, você consegue falar, falamos a vida inteira no telefone com fio. Mas todo mundo tem celular. Eu acho que é essa a analogia que eu faço. é É isso que eu tenho verdade. explicado bastante, Dudu, quando elas chegam com aquele monte de exame para poder fazer uma colposcopia, daquela ansiedade, eu explico, a medicina vai evoluindo assim, que nem o carro. Hoje você tem um carro assim, você tem o outro, é assim que nós vamos partindo. Eu acho que é uma boa colocação. Eu Tudo gostei aí, do né? telefone sem fio, viu, Dudi? E do celular, é Muito verdade. bom. Ninguém vive. Nossa, e ninguém vive sem ele, grudado no bolso, né? Mas olha, essa nossa discussão, eu fiquei bem feliz, né? A gente teve essas perguntas. Muito Eu acho bom. que a gente tirou uma dúvida importante, porque eu coloquei essa aula, essas duas perguntas primeiro, porque das dúvidas que chegam dos ginecos, né, Dudi? Do campo, né, que os propagandistas, os representantes trazem, essas são as principais, né? E aí, dúvida também. Então, foi muito bacana estar aqui com vocês, né? Dude, fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. O Dude está sempre lá lá dentro, escondido. Aí a gente trouxe ele, vai trazer ele mais vezes também, né, Dude? Com Com essa certeza, Dudu, é um são prazer ter maravilhosa. tido você, né? Sempre um. Eu também agradeço, para mim é um prazer sempre estar aqui compartilhando, aprendendo com vocês, conversando com o pessoal também. Estamos sempre à disposição. Eu acho que o João vai pedir para a gente acabar, né, Adriana? Agradecendo É você aí isso. também. Então, gente, olha, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por estar aqui. Olha, a gente chegou a um grande número. O João até me falou que, em termos de live e outras lives, as nossas sempre fazem sucesso, viu, Dudi? A gente teve aqui hoje 60 pessoas, que para as lives hoje é pouco. Eu estou aqui procurando qual é a nossa próxima, que a gente não decora, né? Mas estou aqui olhando. A Dia nossa próxima 28, data 28 de setembro. deixa eu ver, isso mesmo, 28 de 28 de setembro. setembro. A gente aguarda vocês. Olha as perguntas próximas. Líquen escleroso a gente tem bastante. A gente deve biopsiar todo mundo e como que a gente trata todo mundo? E a outra pergunta que a nossa dos anjos vai responder. Eu preciso passar o ácido acético azudotiloidina para sempre, para todo mundo, né? Então essas vão ser as duas perguntas. Dia 28 de setembro, uma quinta-noite, a gente vai estar aqui com vocês, né? Gente, obrigada por estarem aqui. Obrigado, Dude, por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Dos Tchau, anjos, boa noite para todos. Obrigado a todos, viu? A aula vai para o YouTube daqui a uma semana.
certo? Fiquem atentos, tá? Isso. E, Gratidão, uma gente, boa noite. agradecendo o João, o Ô, nosso João, foi bom super ter aqui com você, João. saudades infinitas, Nossa, tá João, bom? sem ele a gente não é nada. Eu queria agradecer o João Pedro, que está aqui ele escondido aqui atrás do Das Educa. O João é um querido nosso do marketing médico, ele que me ajudou a organizar, fazer os convites, o João faz tudo, sem ele a gente não é nada. Então a gente tem que agradecer pessoalmente, né? Obrigada, Adri. Obrigado, Dude, João, a todos vocês que ficam aqui até essa hora. Gratidão, Adriana. Bom Tchau, descanso. gente. Bom Um descanso. abraço, Tchau, gente. tchau. Foi muito bom. Tchau.